Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar aqui, inicialmente, do capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Abraão, as 4 fases da vida de Abraão, chamado e mudança para Canaã, Gênesis capítulos 12 ao 14, promessa de um herdeiro e conclusão de uma aliança, Gênesis capítulo 15 e 16, estabelecimento da aliança e mudança de nome, sinal da circuncisão, capítulos 17 a 21, e a prova que Abraão foi submetido ao seu aperfeiçoamento na fé, capítulo 22 ao 25, versículo 11. Antes da migração para a Palestina, Abraão teve 2 habitações, uma em Ur e outra em Harã. O seu chamado foi assim, renunciar à família biológica, deixou seu pai ainda vivo, ele partiu. A terra que seria sua herança ali, o desapego a bens materiais, e enfrentar um futuro incerto na visão humana. Isso é muito importante, saber que nós também temos um chamado, todos nós passamos por um processo assim, no mínimo parecido. A direção de Deus exigia grandes provas da fé, obediência e atitude de coragem. Atos 7 e versículos 2 a 4. Deus falou aqui com ele, Shetu, uma bênção. Em hebraico, a palavra que nós falamos geralmente é beraca, é bênção. Porém, a expressão completa seria, em hebraico, bereiká. Então, para que sejas uma bênção, originalmente seria a forma correta. Saindo do politeísmo para viver no monoteísmo. De ti farei uma grande nação, cristãos, judeus e maometanos, eles reverenciam Abraão, nosso pai na fé. Jesus Cristo estava incluso nessa promessa, o Messias, Mateus 1:1, aonde Jesus é da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Gênesis 3:15, Deus já tinha prometido que ia nascer, E aqui era a terceira tentativa de Deus resgatar a humanidade, porque os filhos de Adão e Noé já tinham falhado, em 2 ocasiões. Nós vemos que há 2 possibilidades aqui que nós vamos falar. Abraão partiu da terra de Harã, deixando seu pai ainda vivo, Pois Tera, que era seu pai, morreu quando Abraão tinha 135 anos. Gênesis 11, 26 e Gênesis 11, 32. Tera morreu com 205 anos, dizendo a Bíblia que Tera, ele teve Abraão quando tinha, seu filho nasceu quando ele tinha 70 anos. Abraão viu seu pai morrer, Abraão tinha 135 anos. Há uma outra hipótese, Abraão tinha 75 anos, na hora que partiu, na hora da promessa. Se Abraão tinha 75 anos, Tera teve esse seu filho com 130 anos. Assim, Tera já teria morrido quando Abraão partiu, Gênesis 11:32, Então, são 2 hipóteses, vou deixar você quebrar a cabeça, questionar. O certo é que Abraão partiu e deixou a sua parentela. Porque fala aqui em Gênesis 12:1, sai da casa do teu pai. Eu prefiro dizer que ele partiu e deixou ainda seu pai vivo, Porque se literalmente existe a possibilidade de que saiu da casa do seu pai contextualmente. A terra de Canaã, no versículo 5 aqui, ele viajou para Carquemes, sobre o Eufrates, voltou para o sul através de Ramate, na direção de Damasco, na Síria. Joséfo diz que Abraão agia nessa terra, Damasco, como se fosse um rei, Interessante, ele tinha... Também Abraão era rico e era poderoso, tinha gado e animais. Alguém poderia lidar com alguém muito importante, No mínimo, muito importante. A terra de Canaã é o território desde o Jordão até o Mediterrâneo e da Síria ao Egito, Moabe e Edom, delimitada a sudeste, Edom estava a sudeste. Veja bem que aqui são os limites da terra de Canaã, a grande terra de Canaã.
para eles era uma coisa muito grande, né? Apesar de que o país não é tão extenso assim, nós sabemos que Israel não é tão grande. É grande no sentido da promessa que Deus fez, né? Que ele daria a sua descendência 400 anos depois, né? Eles passaram 400 anos no Egito, depois ainda passaram 40 anos no deserto para poder entrar em Canaã e conquistar na espada aquele território. Então, aqui ele passou aqui em Siquém. Siquém é uma antiga cidade sagrada, né? É uma colina na junção das estradas comercial, ficava entre o monte Gerizim e Ebal. Eu vi que o Senhor aqui vai dando o caminho para a vida de Abraão, que ainda era Abrão, né? Aonde Abraão estava aqui era Siquém, e ele ficou embaixo do carvalho, né? Cerca de essa questão de Siquém, ela fica 41 milhas a norte de Jerusalém. Antes, mais tarde, o poço de Jacó ficaria ali perto, na vizinhança. Agora chama-se Nablus esse lugar. Nós vemos aqui que ele estava ali no carvalho de Morré, provavelmente uma árvore sagrada, onde alguns sacerdotes, ou mestres, ou adivinhos, davam seus ensinos, davam suas palestras. A palavra moré é um particípio do verbo ieirá, que significa ensinar. Então, conclui-se que alguém que tinha sabedoria dava ensinos ali, debaixo daquela árvore. Nós vemos aqui, Deus fala no versículo 7 com Abraão, da promessa, fala aqui, e está na terra, mas a terra não é dele, e mesmo tendo a promessa, Abraão nunca possuiu a terra foi prometida aos seus descendentes, né? Mas ali ele edificou um altar ao Senhor. Aqui é muito importante esta parte de edificar o altar ao Senhor. Isso significa adoração por Deus apareceu ali a ele, renovou a promessa mais uma vez. Betel, casa de Deus, versículo 8. Betel, este santuário foi datado 25 séculos antes de Cristo, situado 10 ou 11 milhas ao norte de Jerusalém. Em Betel, Jacó teve uma visão, Gênesis 28, 1 ao 22. Jeroboão usava este lugar para sua idolatria. 1 Reis 28, 12, 28 ao 38. 1 Reis 12, 28 ao 38. Deus mandou destruir ali Betel. 1 Reis 13, 5, 1 ao 5. 2 Reis 23, 15 ao 17. E Amós 3, 14 e 15. Também ali Abraão invocou o nome do Senhor, né? Essa aqui é uma repetição de Atos. O homem começou a adorar a Deus, invocar o seu nome. Lá em Gênesis 4, 26, fala sobre, geralmente, essa invocação é em busca de salvação. Em Joel 2, 32, Atos 2, 31, Romanos 10 e 13 fala que quem invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 9, aparece aqui que Abraão seguiu aqui para o lado do Negueb. Essa palavra seguiu é Neissei, vai indo para o Negueb. É lógico que Neissei eu estou falando como se escreve, não como se pronuncia. Existe essa diferença, né? Nissi, seria Nissi. Então, e ali ele seguiu. Essa palavra seguiu contextualmente seria ele avançou e ele desarraigou estacas de tendas, né? Abraão, ele partiu para o lado sul, que é Negueb, né? Ele partiu para o lado sul. Então, aqui o que é que acontece? Essa palavra Neissei, que é escrito assim, significa avançar e arrancar as estacas, né? Se havia algum território demarcado, Abraão foi atropelando tudo, arrancou e foi embora. Passando pelo Negueb, Negueb significa terra seca, né?
Tem um outro momento que o Negueb aparece lá na história, em Josué, no livro de Josué. É uma terra seca que foi dada a uma pessoa que reclamou que não tinha água. E aqui ele vai para a Palestina Sul, né? Negueb, terra seca, Palestina Sul, entre Cádiz, Barneia e Beceba. No verão essa terra é muito seca e não tem água nem pasto, né? Versículo 10, houve fome e Deus começa aqui a provar o seu povo, né? Começa a provar aqui, houve fome naquela terra, grande fome, e Abraão desceu para o Egito para uma tentativa de escapar aqui, né? Uma solução própria. É como se fosse uma solução mundana, né? Parece boa, porém era parcialmente perigosa, né? Nós vamos desenrolando aqui e vamos entender. Ali ele foi para o Egito porque havia um Nilo onde fornecia água e pastos. Ele precisava muito dessas duas coisas. E quando ele chega ali, ele não iria permanecer, porque a palavra hebraica, que diz que no versículo 10 aparece ficar, portanto era grande a fome, né? Ele foi para ali ficar. Essa palavra ficar no hebraico seria gur, que significa ficar temporariamente. Versículo 11. A mulher dele, Sarai, era formosa e era meia-irmã. Então, uma saída era uma meia mentira que ele resultou em que Sarai seria levada para o harém de Faraó, né? O que é que acontece? Sarai era bonita, Abraão com medo de morrer, disse, olha, quando eles olharem para ti, eles vão me matar, e aí o que é que acontece? Você vai ficar viva, né? Então você diz que é minha irmã e escapamos nós dois. Então ele começou aqui a explorar a mulher. Foi levada para o harém, que era uma casa onde ficavam as mulheres que o rei interessava tê-las como esposa, provavelmente, ou até mesmo como concubina. Não sei exatamente qual era a intenção do faraó, mas ele queria possuí-las, né? Então ele disse, por amor de ti, ou por tua causa, né? Abraão tinha aqui a promessa de Deus, Deus já tinha aparecido, mas ele ainda não era perfeito a ponto de se escorar ou se esconder atrás da própria mulher, né? Abraão andava no caminho do próprio Deus, mas não andava na sua presença, né? Gênesis 17, quer dizer, bem mais na frente, versículo 1 diz, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão andava no seu próprio caminho, Abraão andava esperando a promessa, mas andando no seu próprio caminho. E ainda não estava andando na presença de Deus. Gênesis 1:17 vai confirmar. Nós vemos aqui os versículos 11 a 16, Abraão e Faraó exploraram Sarai, ou seja, exploravam uma mulher. Veja que muita gente está aí se escondendo atrás da saia da mulher, dos projetos da mulher, e dificultando a situação. Até Deus quer usar a pessoa e ele fica se escondendo atrás de alguém, né? Isso não é bom. O Senhor puniu a Faraó e a sua casa com pragas. Abraão foi descarado quando o faraó disse, por que não me disseste, né? Abraão não disse que a mulher era a esposa dele. E Abraão foi levado para sair do Egito, né? Os homens foram acompanhando, vai, sai daqui. E ele foi expulso, vai-te. Então, 3 momentos que Abraão foi repreendido. Por que não me disseste? Aí pega lá e expulsa ele, vai-te, e os homens estão acompanhando ele para sair do Egito. Abraão com Sarai e seus companheiros e seus bens voltaram pelo caminho do Negueb para Canaã. Então aqui encerramos o capítulo 12, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Essa é uma palavra boa e profunda. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Em breve, o próximo capítulo 13 de Gênesis. Amém.